Olá, retornando ao nosso trabalho a respeito de direito administrativo, estamos falando dos princípios aplicáveis à administração pública. Vamos falar agora do princípio da segurança jurídica. Princípio da segurança jurídica. Do mesmo modo que nós estamos trabalhando, uma explanação teórica a respeito do tema, para vocês compreenderem qual é o assunto tratado. Depois faremos as anotações e resolveremos questões, tá bom? Então, sempre trabalhando dessa maneira. Vamos fazer a anotação aqui no quadro a respeito do princípio da segurança jurídica. Princípio da segurança jurídica. Princípio da segurança jurídica. Nós veremos 3 modos de manifestação desse princípio da segurança jurídica. Nós veremos esse princípio relativamente à prescrição, em relação à decadência e em relação à proibição da retroatividade de nova interpretação. Proibição de retroatividade da nova interpretação da norma. Nós vamos explicar cada uma delas e observar quando isso ocorre, tá? Então aqui eu tenho a prescrição, a decadência, a proibição de retroatividade da nova interpretação de determinada norma. Mantenha o quadro para anotação, por gentileza. Então vamos lá. Quando nós falamos da atividade administrativa, logo no começo do nosso trabalho, nós chegamos a mencionar que essa atividade pode ser prestada de maneira desconcentrada, ou seja, uma fragmentação dentro de uma estrutura hierarquizada, tá certo? Então nós fizemos isso daqui. Nós diluímos a competência dentro dessa estrutura aqui. Então eu tenho lá a Presidência da República, os ministros e os gabinetes. Uma competência diluída dentro dessa estrutura de maneira verticalizada, onde eu tenho a hierarquia. O que eu quero que vocês me digam é o seguinte: determinados atos praticados pelo ministro poderão ser corrigidos pela presidência? Poderão. Essa possibilidade de correção que eu tenho dentro da pessoa jurídica é conhecido como tutela administrativa? Certo ou errado? Não, isso é autotutela. Então, eu posso dizer que dentro dessa estrutura desconcentrada, eu terei a autotutela. Tá. A autotutela surgirá para nós também como um princípio. Este princípio, que é o princípio da autotutela, permite à administração pública anular os atos por ela administração praticados, quando forem ilegais. Perfeito? Permitirá ainda à administração revogar os atos por ela praticados, quando inconvenientes ou inoportunos. Então, eu posso afirmar que, como manifestação da autotutela, a administração, diante de atos ilegais, deverá anulá-los? Sim. Então, a administração, diante da autotutela, deverá anular os atos ilegais. Perfeito? Beleza. Agora, quanto tempo ela tem para fazê-lo? Ela tem a eternidade para fazê-lo?
ela tem a vida toda para fazer isso? Pensemos que você vá à prefeitura municipal e peça licença para exercer uma atividade comercial. Essa licença lhe é outorgada para você exercer a atividade de hotelaria, hotel. Só que a licença, ela é emitida por autoridade incompetente. Ela é ilegal? Ilegal. Deve ser anulada a licença que é ilegal? Sem dúvida que sim. Entretanto, eu tenho um beneficiário neste caso que de boa fé recebeu a licença. Não colaborou para a ilegalidade. Ora, esse sujeito que recebeu a licença ilegal não colaborou para a ilegalidade. Um momento ele vai ter que ter tranquilidade na vida dele. A administração, nesse caso, deve anular o ato ilegal? Deve. No exercício da autotutela. Todavia, de acordo com a lei, ela terá o prazo de 5 anos para fazê-lo. Caso não faça em 5 anos, não poderá mais anular. Então aqui eu estou diante do prazo repercutindo na administração. Pergunto, isso dá segurança jurídica ao cidadão? Dá, no sentido de que os atos realizados se manterão depois do decurso do período. Quem não colaborou de má fé, em um dado momento, tem que ter tranquilidade. Então, passado o período, ela não pode mais anular. Agora, eu quero que vocês tenham uma postura crítica e reflitam sobre o que eu vou afirmar. O princípio da segurança jurídica, que, neste caso, motiva a existência da decadência, não permitindo que a administração anule os seus atos, depois de decorrido o prazo, é o limitador da autotutela? Preste atenção. O princípio da segurança jurídica, que não permite, depois de decorrido certo período, a anulação do ato pela administração, constitui um limitador da autotutela? Sim. A autotutela permite a anulação dos atos ilegais, certo ou errado? Certo. Mas decorrido o período estabelecido na lei, não se permite a anulação. Neste caso, há uma limitação da autotutela. Nós vamos anotar tudo isso, tudo certinho. Eu só quero que vocês visualizem isso. Tenham um conhecimento dinâmico disso daí. Tá? Direito administrativo é legal por causa disso. Porque tem que existir um conhecimento dinâmico. Certo ou errado? Certo. Há certos momentos na vida do homem que ele abandona a segurança jurídica. Ele fala, eu não quero ter tranquilidade mais. Ele joga a segurança jurídica no mato. Que momento é esse? Casamento. Pergunto, o sujeito que casa tem segurança jurídica? Acabou. A tranquilidade acabou. Por quê? Momento nobre na vida do homem. Momento espetacular. A mulher chega e lhe pergunta, você notou? O cara fica com cara de paisagem. Notou o quê? Notou que eu tirei as pontas do cabelo? Ô, velho, notar que tirou a ponta do cabelo. Você tá de sacanagem. Qualquer resposta vai dar caca. Nossa, como você está linda. Porque eu estava feia. Não tem resposta que satisfaz. A segurança jurídica foi pro mato. Acabou. Não tem resposta que resolve. Você percebeu como eu emagreci? Nossa, como você está linda. Porque eu estava gorda. Não tem o que resolve, mas tem uma que é a melhor de todas. O sujeito acorda do nada, domingão, tranquilo. A mulher vira para ele. Você lembra daquilo que você fez? Casados há 30 anos. Você lembra? Lembra do quê, pelo amor de Deus? O que é agora? Daquilo que você fez quando nós namorávamos? Desenterra, tira umas assombrações e fantasmas do nada. Não é verdade? É verdade, vocês sabem que é verdade.
O problema é que para a mulher as coisas não prescrevem. Não há segurança jurídica. O tempo não resolve. Então é exatamente isso. O cidadão ele tem que deitar no travesseiro e dormir em paz. Isso é segurança jurídica. Trazendo isso para a administração pública, nós vamos perceber que a administração ela pode anular os atos e revogar os atos. Isso é exercício da autotutela. Entretanto, ela não tem à sua disposição todo o tempo do mundo. A lei estabelece prazo para fazê-lo. Especialmente em relação ao administrado de boa-fé, que não colabora para a ilegalidade. Pergunto, o ato deve ser anulado? Deve, dentro de 5 anos. Caso não realizada a autotutela, a nulidade durante esse período, não poderá fazê-lo depois. Tá, então eu quero que vocês anotem, por gentileza. Pois não. Não, aí tem um... Tá, tem um problema. Pergunta da colega a respeito do concurso público. É o temor de quem faz concurso. Você imagina se eu estudo, passo no concurso, lá na frente descobre-se que o concurso foi ilegal. Que pisaram na bola, mas não tem nada a ver com isso. A administração tem prazo para fazer. Se tem alguém de boa fé, ela tem prazo. Se não o prazo de 5 anos, o prazo previsto, prescricional para as ações respectivas. Tá? E o Supremo Tribunal tem dito que, entre, às vezes, manutenção de certos atos e um prejuízo grande para a coletividade, ele faz o quê? Mantém o ato na preservação da boa-fé. Tá? Mas em concurso público, o problema é grave. Porque, ao manter-se um ato ilegal, eu estou preservando o seu direito, mas estou excluindo muita gente que tinha interesse em fazer um concurso legal. Tá? Então, em concurso público, quando se fala de ilegalidade, em regra, há anulação e quem está, sai. Tá? Isso acontece em todos os aspectos. Tá? Não é só em concurso, onde tem ilegalidade, tem que anular e os efeitos acabam. Agora, prestem atenção. Vamos fazer anotação a respeito disso, por gentileza. O princípio da segurança jurídica, surge para a administração pública, como um limitador, surge para a administração como um limitador da autotutela, proibindo-se a anulação de atos, surge como limitador da autotutela, proibindo-se a anulação de atos, quando decorridos os prazos prescricionais e decadenciais. Beleza? Beleza. Mas há um outro tema a ser discutido a respeito de segurança jurídica. E um tema não menos importante que a decadência e a prescrição. Aqui nós vamos encontrar a interpretação da norma. Pode falar. Não vou falar. Não, deixa eu te falar. Em direito administrativo, não há diferença substancial entre decadência e prescrição. Tá? Até mesmo em direito civil, em direito penal, a diferença dela é complicadíssima. Tá? É só teórico, aspecto teórico. Vamos trabalhar, aí eu te peço, vamos trabalhar como decadência e prescrição, como decurso de prazo. Tá? Só para te estimular, só um pouquinho, olha. Na decadência, se diz que perde o direito. Na prescrição, se diz que perde o direito de ação só. São coisas diferentes, tá? Mas em direito administrativo a repercussão é a mesma, tá bom? Então só guarda anotadinho aí que decadência e prescrição
na verdade, refletem a segurança jurídica. Sabe por que eu evito falar disso? Porque quando eu estabeleço a diferença tecnicamente, traz mais confusão a quem está estudando direito administrativo do que ajudar. Mais atrapalha que ajuda. Tá? Depois a gente conversa, inclusive, sobre isso, não tem problema, a gente conversa, mas eu não posso falar para vocês qual é a diferença que vai trazer, só vai atrapalhar o nosso trabalho. Lá na frente a gente pode conversar sobre isso, mas vamos dar um tempinho. Vamos trabalhar com o seguinte: prescrição e decadência é o decurso do tempo que inibe a atuação da administração. Só isso, tá bom? Beleza? Obrigado, Paula, beleza. Vamos lá. Aqui, eu vou trazer uma situação concreta e nós vamos analisá-las e eu quero que vocês apliquem o bom senso. Não é para olhar para a lei e ver o que a lei acha ou não acha. Nós vamos aplicar o bom senso aqui e vamos chegar a uma certa conclusão. Tá? A Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, estabelece, dentre as hipóteses de demissão, então está lá, dentre essas hipóteses, ela diz que será demitido o servidor que cometer crime contra a administração pública. Então, o servidor comete crime contra a administração, vai ser demitido. Isso está na Lei 8.112. A pergunta que surge é: o que é isso daqui? O que é crime contra a administração? Então, eu estou analisando a lei. Vou colocar aqui a Lei A, que é essa daqui. Agora nós vamos interpretar essa lei, correto? Quando eu olho para crime contra a administração, eu tenho dois modos de interpretar isso daqui. É pegar e ir lá para o Código Penal. No Código Penal tem o título específico, crimes contra a administração, especialmente praticados por funcionário público, que é o que nós estamos falando. Esses crimes contra a administração que estão no Código Penal estão do artigo 312 até o artigo 327. Onde eu tenho peculato, corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa, está tudo ali dentro. Tá? Então, são crimes contra a administração, observando o que o Código Penal prevê. Certo ou errado? Certo. A pergunta que faço a vocês é: a sonegação fiscal é um crime contra a administração? A Lei 8.137, que trata dos crimes contra a ordem tributária, prevê, no artigo 1º e 2º dela, 8.137, os crimes de sonegação fiscal. Então, está lá: crimes praticados por qualquer pessoa contra a ordem tributária. Suprimir ou reduzir tributos, que está lá. A pergunta que faço é: o crime de sonegação fiscal é um crime contra a administração? Se eu for olhar para o Código Penal, nós vamos chegar à conclusão que não é. Porque esse crime não está elencado ali. Ora, então eu posso ter uma interpretação que diz: crime contra a administração é só isso. Pensemos que, neste caso, eu tenha praticado a sonegação fiscal. Pergunto: pratiquei um crime contra a administração? Se eu interpretar crime contra a administração somente aqueles que estão no Código Penal, a resposta é negativa. Certo ou errado? Certo. Se a resposta é negativa, eu não posso ser demitido. Tá bem? Ocorre que a administração entendia desse modo até um dado momento. Para ela, crime contra a administração eram somente aqueles previstos no Código Penal. Diante disto, quando ela interpretava deste modo, o sujeito que sonegou não poderia ser demitido. Porque não era, à luz da interpretação da administração, um crime contra a administração. Esse entendimento ocorreu até um dado momento. Hoje o entendimento é outro. Crime contra a administração, nós não vamos nos ater ao rol definido na lei, mas sim à substância do crime. Todo crime que agride potencial ou concretamente a administração é crime contra a administração.
Levando em conta isso, a nova interpretação estabelece que, além dos crimes previstos no Código Penal, poderemos ter outros, inclusive os crimes contra a ordem tributária. Então, agora, nesse momento, a sonegação fiscal passou a ser crime contra a administração. Certo ou errado? Certo. O que houve? Pergunto a vocês. A lei mudou de um momento para outro? A lei não. A lei continuou sendo a mesma. O que mudou era a interpretação que sobre ela recaía. Então, a interpretação mudou. Agora, pensemos que você, àquela época, tenha praticado a sonegação. Agora, a administração entende que sonegação leva à demissão. Você pode ser demitido? Não, porque a nova interpretação não pode retroagir. Agora, o que é que proíbe a retroatividade da nova interpretação? O princípio da segurança jurídica. Ou seja, a nova interpretação que a administração dá a dispositivos legais não poderá retroagir, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica. O que eu quero que vocês percebam, que aqui não é aquela história de direito constitucional de retroatividade benéfica da lei. Não é isso. Lá em direito penal que eu tenho na Constituição Federal, a lei muda e a nova lei retroage. Aqui não estou diante disto. Aqui a lei continua a mesma. A lei continua sendo a 8.112. O dispositivo continua o mesmo, só que sobre ele houve uma nova interpretação. Essa nova interpretação retroage? Não. Em obediência ao princípio da segurança jurídica. Tá bem? Em obediência ao princípio da segurança jurídica. Vamos anotar, por favor? Pois não. Não, aí não. A pergunta da colega é, nessa situação, o sujeito responde por 2 crimes. Ó, só para te dar um exemplo clássico. Às vezes, o cara que vai cometer sonegação fiscal, ele falsifica documento. Ele vai lá, altera os livros contábeis de uma empresa, por exemplo. Rasurou livro, arrancou página. Tá. Houve falsidade documental? Houve. A rigor, responde só pelo crime de sonegação. O crime de falsidade ele é absorvido pelo outro. Tá? É um princípio de direito penal que chama non bis in idem. Não é possível a dupla responsabilização por um único fato. Então eu tenho que escolher. Tem alguns princípios que norteiam essa escolha. No caso, é o princípio da especialidade. Eu pego o crime especial e deixo o geral de lado. Tá? Então vai responder a rigor por um só. Há exceções, tá bem? Mas a rigor é por um só. Tá? Sim, sim. Agora observe, por favor. Vamos fazer anotação, né? A segurança jurídica, de acordo com o que prevê, a segurança jurídica, de acordo com o que prevê a Lei 9.784, a Lei 9.784, de 1999, proíbe expressamente o princípio da segurança jurídica, de acordo com a Lei 9.784, de 99, proíbe expressamente a retroatividade, de nova interpretação adotada pela administração pública. Proíbe a retroatividade de nova interpretação adotada pela administração. Beleza? Então, quais são os instrumentos por meio dos quais a gente percebe a existência de segurança jurídica? Decadência, prescrição
e a vedação à retroatividade, perdão, da nova interpretação. São 3 modos pelos quais eu tenho a segurança jurídica se manifestando: prescrição, decadência e a proibição da retroatividade da nova interpretação. Neste caso, disse que aqui se manifesta o princípio da boa-fé. Beleza? Não tem como errar, hein? Tá? Vamos resolver algumas questões sobre isso? Então vamos lá. A questão que surge, ela assusta a gente, quer ver? Só pelo tamanho do comando. Aí fica meio espantado na hora que olha essa questão desse tamanho. Então vamos lá, vamos resolver essa questão com cuidado. Na verdade, o texto é enorme, mas ele se resolve em uma linha. Tá? Na sequência, olhe, essa prova, a prova realizada pela FGV para a Secretaria da Fazenda, a assessoria jurídica de determinado órgão público estadual, ao apreciar pedidos formulados pelos administrados, com base em um decreto estadual, vinha adotando, desde 2007, interpretação que fundamentava o deferimento das pretensões. Então, vem até aqui, por gentileza. Os administrados apresentavam pedidos à administração e ela, adotando um certo entendimento, deferia os pedidos. Tá bem? Então, havia o deferimento dos pedidos. Entretanto, agora voltando ao material, por favor, em 2010, revendo sua posição, a assessoria jurídica passou a interpretar a referida norma administrativa de forma diferente, o que conduzia ao indeferimento daqueles pedidos. Nessa situação, não precisava nem contar a historinha, olha o que eu tenho adiante. Nessa situação, o princípio aplicável ao processo administrativo, que veda a aplicação retroativa da nova interpretação, denomina-se princípio da segurança jurídica. Então, se resolve só numa linhazinha onde fala aquilo que veda a retroatividade da nova interpretação. É o quê? Princípio da segurança jurídica. Tá bem? Então, aí, tranquilo, questão relativamente simples. Nós vamos falar agora do princípio da tutela administrativa. Princípio da tutela administrativa. O princípio da tutela administrativa existirá quando eu tenho uma atividade, preste atenção, condição para a existência da tutela. Qual é a condição? É que haja descentralização.
Então aqui nós vamos já fazer uma comparação, tá? Há um outro princípio que nós conhecemos, que é o princípio da autotutela. No princípio da autotutela, qual é o pressuposto? De que haja uma desconcentração. Então aqui, desconcentração. Beleza? Quando se fala da tutela administrativa, eu tenho uma pessoa jurídica, uma entidade, essa entidade é uma entidade estatal. Vocês lembram quais são as entidades estatais? Vamos lá, juntos. Perfeito. União, Estados e Distrito Federal e municípios. São as entidades políticas, ou entidades centrais, ou entidades centralizadas. Tá bem? Então aqui eu tenho entidade política. Essa entidade política a gente conhece como administração direta. Administração direta. Essa pessoa jurídica de administração direta, pergunto, tem uma relação hierárquica superior em relação a outra pessoa jurídica? No caso, entidade não política, mas sim entidade administrativa, que vamos chamar de administração indireta. Essa relação que existe entre essas duas pessoas jurídicas, essa e essa, é caracterizada pela hierarquia? Não. Há um controle que uma pessoa jurídica exerce sobre a outra? Sim. É um controle decorrente da subordinação, certo ou errado? Vou perguntar de novo. É um controle decorrente da subordinação, certo ou errado? Errado, não há hierarquia. Esse controle é decorrente da vinculação. Então, primeira coisa que nos interessa, a tutela administrativa decorre de um controle motivado pela vinculação e não pela subordinação. Então, a tutela administrativa é um controle que decorre da vinculação e não da subordinação. Tá bem? Este controle, que é a tutela administrativa, nós já demos nome a esse controle. Podemos dizer que essa tutela administrativa também é conhecida como controle finalístico. Controle finalístico. Ou ainda, supervisão ministerial. Perfeito? Então, o que é o princípio da tutela administrativa? É o controle exercido por uma entidade da administração direta sobre as entidades da administração indireta. Se quiserem anotar, fique à vontade. Então vamos lá. Já tem anotado aí no material, mas vamos anotar novamente. A tutela administrativa é o controle por vinculação. É o controle por vinculação que as entidades da administração direta, exercem sobre a administração indireta. Exercem sobre a administração indireta. Vírgula. Com o objetivo
de assegurar. Com o objetivo de assegurar a observância das finalidades legais. A observância das finalidades legais. Beleza? Não tem jeito de errar. A palavra importante que nós temos aqui, as duas que nós temos, palavras importantes para as nossas questões são essas: entidades e entidades. Entidades e entidades. É isso que interessa. Porque preste atenção, o controle de uma entidade sobre os seus órgãos, como é que chama? Autotutela. O controle de uma entidade sobre outra entidade, como é que chama? Tutela. Então, muito cuidado, porque às vezes na prova uma questão, e é questão simples, não tem nada de difícil. Por falta de atenção você erra, tá? Uma entidade controlando a outra, tutela administrativa. Uma entidade controlando os seus órgãos, autotutela. Tá bem? Tá. Nós vamos falar da autotutela já já, tá? Vamos à nossa questão, por favor. Não tem jeito de errar. Certo ou errado? Certo. Sabe por que não tem jeito de errar? Vem até aqui, por favor. Sabe por que não tem jeito de errar? Porque nós já resolvemos essa questão lá no começo, lá atrás. No começo das nossas aulas, como discutimos desconcentração e descentralização, nós já resolvemos ela. Pergunto a vocês, vem até aqui, por favor, olhe. O controle de uma entidade sobre os seus entes, qual é o nome? Tutela administrativa. Controle finalístico ou supervisão ministerial. É isso que nos interessa. Eu preciso achar ali dentre as alternativas, uma dessas daqui. Pergunto, tem tutela administrativa lá? Vamos ao material. Tem tutela administrativa nas alternativas? Não tem. Tem supervisão? Também não. Tem controle finalístico? Não, mas tem controle. Então ali eu tenho um controle, tá bem? A resposta é a letra B de bola. Aí eu tenho o controle, que é o controle finalístico, tá certo? Esse controle existe e é motivado pela subordinação? Não, é motivado pela vinculação, tá bem? Beleza? Beleza. Agora nós vamos falar, é óbvio, da autotutela. Nós vamos falar da autotutela. A autotutela constitui um controle interno. Controle interno. Onde uma pessoa jurídica controla a atuação de seus órgãos. Então, quando eu tenho uma pessoa jurídica controlando os seus órgãos, eu estou diante de um controle interno, onde eu tenho a autotutela. Perfeito? Tá. Diante desse controle, admite-se que a administração anule os seus próprios atos quando ilegais.
Então, ela vai anular os seus próprios atos quando ilegais. Mas também permite à administração que revogue os seus atos quando inconvenientes. Isso é possível. Então, revogação e anulação constituem manifestação da autotutela. Um controle interno, baseado basicamente em quê? Em uma estrutura hierarquizada, desconcentrada. Tá bem? Agora vem até aqui, por favor. Vamos fazer uma anotação breve sobre isso. O princípio da autotutela. O princípio da autotutela permite que a administração pública anule ou revogue os seus próprios atos. Anule ou revogue os seus próprios atos. Ponto. Trata-se de controle interno. Caracterizado pela subordinação. Trata-se de controle interno, caracterizado pela subordinação. Beleza? Obrigado, beleza. Agora vamos complicar nossa vida um pouco, tá? Precisamos complicar, senão fica muito tranquilo. A pergunta que faço a vocês é a seguinte: a administração pode anular seus próprios atos quando ilegais? Sim, no exercício da autotutela. Para fazê-lo, olha a pergunta que eu vou fazer, hein? Para fazê-lo, necessita de intervenção do judiciário? A administração irá anular os seus próprios atos quando ilegais. Para fazê-lo, necessita de intervenção do judiciário? Não. Por que que não precisa de intervenção do judiciário? Porque os atos praticados pela administração são autoexecutáveis. Então preste atenção no raciocínio. Não fiquem preocupados em anotar por enquanto. Nós vamos anotar. Tá? Relaxe, nós vamos anotar. O que eu quero que vocês tenham noção de que a administração pode anular seus próprios atos quando ilegais? Para fazê-lo, não necessita de intervenção do judiciário. Certo ou errado? Certo. Porque a anulação, ela é um ato administrativo e, como tal, é autoexecutável. Então, a administração, para anular, não precisa buscar socorro no judiciário, porque a anulação é autoexecutável. Tá bem? Agora vamos anotar, por favor. A administração anulará seus próprios atos. A administração anulará seus próprios atos. Independentemente, a administração anulará seus próprios atos, independentemente de intervenção do judiciário.
Ponto. Agora prestem atenção. A anulação é um ato administrativo? É. Será realizada independentemente de intervenção do judiciário? Sim. Mas a pergunta que faço a você é: a anulação, como um ato administrativo, está sujeita ao controle do judiciário? Está. Então podemos afirmar que a anulação será realizada pela administração independentemente de intervenção do judiciário. Mas fica garantido ao interessado o recurso ao judiciário. São coisas que coexistem, não são antagônicas, tá bem? Então vamos anotar aí para a gente finalizar. Mas, na sequência, tá? Mas ficará garantido ao interessado o recurso ao judiciário, mas ficará garantido ao interessado o recurso ao judiciário. Agora é o ápice. Por que que fica garantido o recurso ao judiciário? A voz é uma só. É uníssono, em altos brados. Porque o Brasil adota o sistema inglês. Em detrimento... Não precisa anotar, nós já anotamos tudo isso. Não precisa anotar. Isso nós já anotamos, falamos aqui de 385 vezes. Tá? Por que que pode ir ao judiciário? Porque adotamos o sistema inglês, todo ato administrativo, inclusive a anulação, está sujeito ao controle do judiciário. Beleza? Beleza. Legal? Vamos resolver algumas questões sobre esse tema? Então vamos lá. A capacidade que possui a administração para revisão, grifem, de seus próprios atos. Aí já falou tudo o que a gente queria ouvir. A administração revendo os seus próprios atos. Consubstanciando um meio adicional de controle de sua atuação, e no que toca ao controle de legalidade, representando potencial redução do congestionamento do judiciário. Então, ou seja, a administração se autocontrola e, com isso, ela diminui a ida ao judiciário em busca de socorro. Tá bem? Então, diminui. Qual é o princípio que leva a isso? Pergunto, estamos diante da autotutela ou estamos diante da tutela? Se há o controle sobre os seus próprios atos, eu tenho a autotutela. Então, sem dúvida ali, o gabarito que nós temos é o princípio da autotutela, onde a administração controla os seus próprios atos. A capacidade da administração de poder sanar os seus atos irregulares ou reexaminá-los à luz da conveniência e oportunidade, reconhecida nas súmulas 346 e 473 do STF, está em consonância direta com o princípio da, novamente, autotutela. Ainda que eu não conheça as súmulas, eu estou vendo que ele controla os seus próprios atos. De novo, eu tenho a autotutela. Agora eu quero ver dali para frente, sem errar. Julgue os itens.
Agora vem até aqui, por favor. Vamos julgar os itens. Vocês irão analisar item a item. Se houver dúvida, nós vamos botar o pontinho de interrogação. E depois nós vamos tentar resolver a alternativa. Tá bem? Então, resolvam a questão analisando item a item. Não olhe para a alternativa, senão vai errar. Então, tente analisar os itens. Se houver dúvida, pontinho de interrogação. E aí a gente caminha. Voltemos ao material, por favor. Vamos analisar o primeiro conjuntamente. Dos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público, decorre, dentre outros, o da especialidade, concernente à ideia de desconcentração administrativa. Venha até aqui, por favor. Por que que a administração pública descentraliza? Por que que a União cria o INSS? Porque ela assume a própria incompetência. Aqui eu estou diante de uma descentralização que vocês já sabem o nome. Qual é essa descentralização? Obrigado. Descentralização por serviço, funcional ou técnica. Por que que descentraliza? Porque a administração direta assume a própria incompetência. Ela fala, eu não consigo fazer. Eu preciso de quem tenha capacidade técnica. Eu preciso de pessoal especializado para tal. Aqui objetiva-se a redução de gasto, de custos? Não, inclusive pode até aumentar. O que nos interessa na descentralização é a realização do princípio da especialidade ou da especialização. São pessoas capacitadas para o exercício daquela competência. Então eu pergunto, observe o item novamente. Vamos ao material, por favor. Dos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse, decorre, dentre outros, o da especialidade, concernente à ideia de desconcentração. Errado. É concernente à ideia de descentralização. Vem até aqui, por favor. Então, a especialidade decorre da ideia de descentralização e não desconcentração. No seu material de estudo, a hora que você for ver lá, quando nós fizemos as anotações sobre a descentralização por serviço funcional ou técnica, no seu material impresso, está embaixo, anotado em letras garrafais, princípio da especialização ou da especialidade. Tá bem? Então, especialização e especialidade guarda relação com a desconcentração? Não. É com a descentralização. Agora eu pergunto, esse item, eu tenho certeza que vocês não errariam. Estou certo ou errado? Estou certo. Só errariam se fosse uma leitura rápida. E é o que normalmente acontece. Você lê ali e fala, nossa, está perfeitinho, legalzinho. Primeira certeza que temos, então, de que o item 1 está errado. Certo ou errado? Certo. Então, anotamos a primeira certeza que temos de que o item 1 está errado. Vamos ao item 2. Ao material, por favor. O princípio da presunção de legitimidade ou de veracidade dos atos administrativos trata de presunção relativa, sendo o efeito de tal presunção ou da inversão do ônus da prova. Vem até aqui, por favor. Nós não conhecemos isso ainda. Nós não vimos esse tema. Veremos já já. Há dúvida a respeito dele? Há. Vamos botar um ponto de interrogação? Depois nós vamos resolver, tá? Então, o item 2. Há dúvida sobre ele. Vamos ao 3. Como decorrência do princípio da autotutela, a administração direta fiscaliza as atividades exercidas
pelos entes da administração indireta? Vem até aqui. Se tem o controle da administração direta sobre a indireta, a autotutela? Não. O que eu tenho é tutela administrativa. Então, outra certeza que temos de que o item 3 está errado. Beleza? Vamos ao 4. A motivação, em regra, não exige forma específica. Está no conceito que nós demos, inclusive. Podendo ser ou não concomitante ao ato. Além de ser feita, muitas vezes, por órgão diverso daquele que proferiu a decisão. Certo ou errado? O item está certo. Então, levando em conta o que vimos, o item 4 está certo. Agora, vamos tentar resolver a questão levando em conta o que nós sabemos. Mantenha no quadro, por favor. O item 1 está certo? Não, temos certeza que ele está errado. Então, se o item 1 está errado, a letra A está fora, a letra B está fora, a letra C está fora. Beleza? Olha que moleza, chegamos às 2 já, mas ficou fácil, 50% já está garantido. Agora vamos a D. O item 2 está certo? Não sabemos, ficamos em dúvida. A letra E, a letra D ainda. O 3 está certo? Sabemos que está errado. Sobrou a letra E. O item 2 está certo? Não sei. Há dúvida, não há? E o item 4, está correto? Está. Então a nossa prova foi boazinha. Por que ela foi boazinha? Vem até o quadro aqui, por favor. A nossa dúvida foi resolvida por quem? Pela prova. O problema surge a hora que você fica olhando para a alternativa. Você fica olhando lá para baixo, você quer dar um jeito de encaixar a resposta em qualquer lugar. Vai errar. Então, assuma a própria competência. Não é incompetência. É a própria competência. E responda a questão de acordo com o que você sabe. Resolvendo a questão de acordo com o que você sabe, muitas vezes, o resto é balela. Tá? Então, o item 2 está certo? Está, o gabarito da nossa questão ali, qual é? É a letra E. Mas vamos comentar o item 2, né? Precisamos resolver ele. Tá bom? Vem até aqui, por favor. Cara, essas horas é muito... chega a arrepiar de emoção, velho. É muito legal. Não é verdade? Direito administrativo é muito legal. Tem gente que não gosta, é impressionante. Né? Tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de matemática, física. É um absurdo. É um absurdo. Pergunto a vocês, o que é uma presunção? A presunção, nós vamos anotar que é uma convicção. Uma convicção inicial. Tá bem? É uma convicção inicial, à primeira vista. Tá? Há certas presunções ou certas convicções que são absolutas e outras que são relativas. Certo ou errado? Certo. As convicções absolutas ou presunções absolutas não admitem prova em contrário. Não admitem prova em contrário. Pode abrir um pouquinho mais, por gentileza? Isso, obrigado. Já as presunções relativas, admitem ou não admitem? Não tem jeito de errar, tá? Se a absoluta não admite, a relativa admite. Admite prova
em sentido oposto, em sentido contrário. Tá. Vamos analisar exemplo de uma convicção absoluta ou presunção absoluta. Pode manter no quadro, por favor. Vem até aqui, por gentileza. Apesar de toda retórica em sentido contrário, é presunção absoluta, é convicção absoluta de que o homem ama e o homem é fiel. Certo ou errado? Convicção absoluta. Não admite prova em sentido contrário. Por que não admite? Porque não há prova em sentido contrário. Certo ou errado? Certo. O bom é que eu estou sozinho nessa. Né? O garoto de 19 anos de idade, ele sabe o que faz? Sabe. E o garoto que tem 17, sabe o que faz? Imagina o sujeito, 17 anos, vai almoçar com a família, senta à mesa ele, o pai, a mãe e o irmãozinho. Está lá almoçando, pega a faca, arranca a cabeça dos três. Põe em cima da mesa, continua almoçando e batendo um papinho, conversando. Pergunto, sabe o que fez? Sabe. A lei o considera imputável de modo a aplicar o direito penal a ele? Não. A lei fala que ele não compreende, que ele não tem autodeterminação, que ele não sabe o que fez. É a lei que fala. Entretanto, se formos fazer um exame nesse sujeito, provavelmente, eu estou falando da regra, tá? Se formos fazer um exame a respeito de sua capacidade de compreensão, chegaremos, através de um laudo técnico, à conclusão de que ele sabe o que fez, de que ele compreende que aquilo é errado. Essa prova serve para dar causa à sua responsabilização penal? Não serve. Por quê? Porque a presunção de incapacidade dele, ou de inimputabilidade, é uma presunção absoluta. Não admite prova em sentido contrário. Então, o menor de 18, ele é presumidamente incapaz. A lei presume isso. Admite-se prova em sentido contrário? Essa é uma presunção absoluta. Mas surgem alguns monstros jurídicos nisso. Olha que situação interessante. No último dia, o dia que antecede o seu 18º aniversário, às 23 horas e 59 minutos, ele sabe o que faz? Não. Deita no travesseirinho, põe a cabecinha e nana. Porque não sabe. Quem não sabe o que faz, nana. Tá? Daqui 1 minuto ele já não vai nanar mais, ele dormirá. Porque vem uma fada e fala, agora você compreende tudo. Em menos de 1 minuto, clareia tudo. Pergunto, é uma presunção de que em alguns minutos anteriores ele não compreendia. Isso é uma presunção absoluta. Para nós, a legalidade, agora vamos trazer para o direito administrativo o que nos interessa, tá? A presunção da qual nós vamos tratar não é uma presunção absoluta, é uma presunção relativa. Então, a primeira coisa que interessa, trataremos de uma presunção relativa, ou seja, uma presunção que admite prova em sentido contrário. Que presunção é essa? Quando nós tratamos do princípio da legalidade, nós falamos, a administração deve obedecer à lei, certo ou errado? Certo. Então, eu tenho o princípio da legalidade, que está aqui atrás, princípio da legalidade, que impõe à administração o dever de, ao agir, obedecer à lei. Ao praticar um ato, ela tem que obedecer à lei. E ela veio praticar um ato. Olha que ato legal que ela praticou. Ela praticou a demissão. E essa demissão, que é um ato administrativo, recaiu sobre alguém muito especial.
Recaiu sobre você. Pergunto, a demissão é legal ou ilegal? Se a demissão é um ato administrativo e a administração, ao agir, tem que obedecer à lei, presunção que eu tenho, convicção inicial que eu tenho, de que a demissão respeita a lei. Certo ou errado? Essa é a primeira convicção que eu tenho. Então, a demissão, nesse caso, ela é, presumidamente, ela tem uma presunção de legalidade? Sim. Presumo que ela respeitou a lei. Porque a administração, ao agir, tem que respeitar a lei. Mas, às vezes, ela pisa na bola. Certo ou errado? Certo. Pensemos que essa demissão seja ilegal. Apesar de ilegal, a demissão vai produzir efeito? Vai. Por que ela produz efeito, apesar de ilegal? Porque ela é dotada de presunção de legalidade. Mas você, indignado, vai entrar com ação judicial para anular. Essa presunção, ela sucumbirá quando houver prova da ilegalidade. Então eu posso dizer que essa presunção acaba quando há demonstração da ilegalidade? Sim. Se essa presunção sucumbe com prova em sentido contrário, isso quer dizer que ela é uma presunção relativa. Agora o que nos interessa é a administração, ao praticar os seus atos, ela deve demonstrar que o ato é legal? Vem até aqui, por favor. A administração, ao praticar os atos, ela deve demonstrar que o ato é legal? Não. Isso é uma presunção, que decorre do princípio da legalidade. Caberá à parte interessada o dever, o ônus, de demonstrar o contrário. Então, a administração, na hora que ela pratica os seus atos, ela deve a todo momento demonstrar que o ato é legal? Não. O ato é legal porque ele é tido como legal porque há uma presunção. Então, podemos afirmar que a presunção da legalidade é relativa? Sim, porque admite prova em sentido contrário. E além disso, cabe à administração demonstrar a legalidade? Não. Há uma inversão do dever de provar. Caberá à parte interessada a demonstração da ilegalidade. Agora eu quero que vocês anotem, por gentileza. A presunção da legalidade, a presunção da legalidade constitui, a presunção da legalidade constitui um atributo. Aí eu quero que vocês grifem essa expressão, tá? Constitui um atributo do ato administrativo. Que permite a sua produção de efeitos, ainda que ilegal. Ainda que ilegal. Ponto. Tal presunção é relativa. Tal presunção é relativa. Pois admite prova em sentido contrário. Tal presunção é relativa, pois admite prova em sentido contrário. Ponto.
duas consequências dela decorrem. Duas consequências dela decorrem. 2 pontos. Primeiro, eficácia imediata. Então, primeiro, eficácia imediata. Segundo, inversão do ônus da prova. Inversão do ônus da prova. Beleza? Beleza. Agora eu quero que vocês tenham um raciocínio dinâmico. Eu pergunto a vocês, a presunção de legalidade existe? Existe. Ela decorre de uma prerrogativa ou de uma sujeição? Não respondam, respondam olhando para o quadro. A presunção de legalidade não é fruto do princípio da legalidade? Sim. O princípio da legalidade é para a administração uma prerrogativa? Ou é uma sujeição? Ah, então vou perguntar de novo, tá? A presunção de legalidade é fruto de uma prerrogativa ou de uma sujeição? Sujeição. É fruto do princípio da legalidade. Olha como o direito administrativo é bonito. Tudo se relaciona, cara. Nada existe à toa, tá? Tudo se relaciona. Tá bem? Beleza? Beleza. Vamos resolver. Vou voltar só aquele item que nós ficamos em dúvida, só para a gente ver se ele está certo mesmo. Vamos lá. É o item 2, né? Leia ele, por favor. O princípio da presunção de legalidade ou de veracidade, que são expressões sinônimas, dos atos administrativos, trata de presunção relativa? Sim. Sendo o efeito de tal presunção ou da inversão do ônus da prova? Correto. Então o item 2 está realmente certo. Tá bem? Agora vamos à próxima questão. Sem errar, por gentileza. Então venha até aqui, por favor. O princípio da tutela ou da tutela administrativa é o controle de uma pessoa jurídica sobre a outra? Com qual objetivo? Com o objetivo se está respeitando as finalidades legais, não é isso? Então podemos dizer, observando tudo isso, que a nossa questão aí está certa. O item está certo. Princípio da tutela ou princípio da tutela administrativa, que é esse. Sem errar, por favor. Agora está falando da autotutela, tá bom? O princípio da autotutela significa que a administração exerce o controle sobre seus próprios atos, com a possibilidade de anular os atos ilegais e de revogar os atos inconvenientes e inoportunos, independentemente de recurso ao Poder Judiciário. Certo ou errado? Venha até aqui, por favor. A administração pode anular seus próprios atos e pode revogá-los. Para fazê-lo, precisa ir ao judiciário? Então irá fazê-lo independentemente de recurso ao judiciário. Beleza? A questão está certinha, não tem qualquer dificuldade ali. É que a gente fica criando um monstro na frente da gente. Fica criando fantasma. Até um ponto ali é tranquilo.
Dali para frente, na hora que fala independentemente de recurso ao judiciário, você começa a pensar, nossa, mas adota o sistema inglês. Não, mas aqui não tem nada a ver agora. Abandona o sistema inglês. Deixa ele de lado. Tá? Ela pode anular e revogar seus próprios atos? Sim. Independentemente de recurso ao judiciário. Por que que pode? Porque os atos são autoexecutáveis. Tá bem? Tá. Então o item aqui está certo. Agora vamos ao próximo. Olha o material, por favor. O item está certo, tá? Agora o próximo. Vamos só dar uma clareada, tá? Antes da gente comentar. Teve um momento que eu sentei aqui, eu falei, ó, vamos observar algumas coisas. E eu falei, administração, vem até aqui, por favor. A administração pode anular seus próprios atos? Pode. Independentemente do judiciário? Sim. Mas fica ao interessado garantido o direito ao judiciário, caso haja lesão. Certo ou errado? Então, quando fala em garantia, eu não estou falando que a administração tem que ir ao judiciário para anular. Eu estou garantindo ao cidadão o direito de ir ao judiciário. Agora, sem errar, por que que o cidadão tem a garantia de ir ao judiciário? Agora pode lembrar dele, tá? Em razão do sistema inglês, já que os atos estão sujeitos ao controle judicial. Certo ou errado? Certo. Essa questão eu coloquei ela propositadamente na sequência da anterior. Porque a anterior parece que diz coisa diferente, mas não diz. Estão falando a mesma coisa. Então, lá diz, na questão anterior, que os atos administrativos, inclusive a anulação, produz efeito imediato, independentemente de recurso ao judiciário. E essa não está falando ao contrário. Só está falando que fica assegurado aquele que se sente lesado a garantia de ir ao judiciário. Tá bem? Então vamos à questão. O princípio da tutela possibilita à administração pública anular os seus próprios atos quando possuírem vícios que os tornem ilegais, ou revogá-los por conveniência e oportunidade, desde que respeitados os direitos adquiridos. Isso está na lei, tá? Na sequência, e seja garantida a apreciação judicial. Pergunto, anula e revoga. Eu, caso me sinta lesado, tenho a garantia de ir ao judiciário? Sim. Então o item aí está certo. No caso da revogação, é isso que nós vamos falar agora, olha. Vem até aqui, por favor. A lei 9784, a hora que ela trata do tema anulação e revogação, ela trata de maneira diferente. Vamos só observar aqui, só para a gente fazer uma comparação, tá? Preste atenção no ato. Vou colocar aqui um ato, a licença. A licença para exercer uma atividade comercial foi praticada aqui. Essa licença praticada, ela produz efeito? Produz. Por que ela produz efeito? Porque tem presunção de legalidade. Então, a licença praticada, ela vai ter eficácia. Eficácia. Tá. Possibilidade de produção de efeitos, porque é presumidamente legal. Demonstrada a sua ilegalidade aqui, ela é ilegal. Pergunto, vai ser anulada? Vai. Vamos anular. Ao anular um ato administrativo, consequência óbvia que surge, essa anulação produz efeito para trás. Por quê? Porque os efeitos de um ato ilegal
não poderão ser mantidos. Então, a anulação retroage, de modo a fazer o quê? Acabar com isso. Os efeitos também são efeitos ilegais. Então, a anulação retroage. Certo ou errado? Certo. Agora, preste atenção. Quando estou diante de outra situação, estou diante de um ato discricionário, em que a administração pode fazer, ela não deve, ela pode. Praticou esse ato que beneficia você, produz efeito? Produz. Em um dado momento, a administração fala, eu não quero mais esse ato. Ela pode revogar? Ela revoga. Ao revogar, ela está reconhecendo a ilegalidade do ato? Não, o ato é legal. E os efeitos que esse ato produziu devem ser mantidos, porque são efeitos legais. Daí surge aquilo que a lei diz. Eu revogo, mas mantenho o direito adquirido em relação aos efeitos anteriores. A revogação produz efeito daqui para frente. Tá bem? Então, o que nós podemos anotar em síntese? Aí eu quero que vocês anotem, por favor. Não há, em regra, direitos adquiridos, em relação a atos ilegais. Ponto. Diferentemente, ocorre com a revogação. Diferentemente, ocorre com a revogação. Diferentemente, ocorre com a revogação. Que deverá, em regra, respeitar direitos adquiridos. Que deverá, em regra, respeitar direitos adquiridos. Então, sempre guardem isso. Ato ilegal, não tem direito adquirido. Ato legal e revogado, mantém-se os direitos adquiridos. Isso é regra. Tá? Há exceções que nós veremos, e nós já vimos uma hoje, que nós falamos, ato ilegal, se passar do período, pode anular? Não pode, é uma exceção. Mas isso nós veremos com mais vagar, com mais atenção adiante. Vamos ficar, por enquanto, com a regra. Anulou, tem direito adquirido? Não. Revogou, tem direito adquirido? Sim. Tá bom? Essa é a regra. Tá certo? Tá. Não. Não posso falar em convalidação. Tá? Nós vamos ver que há uma parte da doutrina que entende que, nesse caso, há uma convalidação tácita. Aí o seu raciocínio está correto. Só em relação à decadência. Tá bem? Então nós vamos... A pergunta da colega é, a decadência... Vem até aqui, por favor. A decadência e a prescrição convalidam os atos? Há entendimento doutrinário de que a decadência constitui uma hipótese de convalidação tácita. Aí o raciocínio está correto. Tá? Mas eu não posso ter isso como um prato feito. Tá bem? Então, há entendimento na doutrina de que a decadência constitui uma hipótese de convalidação tácita. Tá? Isso, na hora que nós formos falar de controles dos atos administrativos, nós vamos enfrentar a convalidação, tanto a expressa quanto a tácita, ambas previstas na Lei 9.784. Tá bem? Ambas. Agora, essa questão que nós vamos analisar, só tem um jeito de resolver ela, só. É ter essa noção que vocês já têm, mas nós vamos lembrar. Tá? Vem até aqui, por favor. Regime jurídico. Pô, mas de novo? Não, de novo. É de novo.
regime jurídico administrativo. Ele é caracterizado por prerrogativas e sujeições. As prerrogativas, poderes da administração. Poderes. Nos dá a ideia aqui do quê? De supremacia, não é isso? Obrigado, As sujeições são limitações. As limitações nós já sabemos que surgem através dos princípios. Para resolver aquela questão, tem que lembrar disso daqui. Senão não vai dar conta de resolver. Tá bem? Então, mantendo o quadro. Vamos ao comando da questão, por favor. Não se inclui dentre as expressões de supremacia do interesse público, como princípio constitucional do direito administrativo. Agora vem até aqui, por favor. O que ele quer que você extraia da alternativa? Prerrogativas ou sujeições? Sujeições. Ele está falando, não se inclui dentre as hipóteses de supremacia. Portanto, olhando o regime jurídico que nós temos aqui, o que ele quer que você assinala? Prerrogativas, supremacia ou sujeições? Sujeições. Então, o gabarito ali é sujeição. Tá bem? E não se esqueça, a sujeição está aqui, ó. Princípios. Já nós vamos encurtar o caminho. Você vai assinalar a alternativa onde tem um princípio ali. É isso. Como limitador. Tá? Vamos analisar cada uma delas. Vamos lá. Letra A. A exigibilidade, significando a previsão legal de sanções ou providências indiretas que induzem o administrado a acatá-los. Pergunto, a administração pode exigir o comportamento do sujeito? Pode. Vem até aqui, por favor. Às vezes a administração manda por decreto ou por portaria de caráter geral que você faça o calçamento na frente da sua casa. Faça a calçada. Se não fizer a calçada, vai ser multado. Essa multa é o modo de coagir? É. Tocando no órgão mais sensível do homem, que é o bolso. Tá? A pergunta é, está coagindo a cumprir uma obrigação? Está exigindo que eu faça. Quando exige, a própria etimologia da palavra ali resolve o nosso problema. Exige o cumprimento. Está mandando ou está pedindo? Está mandando. Então ali eu tenho superioridade. Então na letra A, onde fala a exigibilidade, é superioridade. Não me interessa. Deixa de lado. O que me interessa é sujeição. Letra B. A constituição de terceiros em obrigações mediante atos unilaterais. A administração, vem até aqui por favor, pode criar obrigação aos terceiros, aos particulares, ainda que eles não queiram? Pode. Ao criar a obrigação, está pedindo ou mandando? Mandando. De novo, prerrogativa. Não me interessa. A próxima, letra C. Dentro de certos limites, a revogação dos atos inconvenientes e inoportunos. Vem até aqui. A administração pratica um ato que te beneficia. Ela pode revogar? Se for discricionário, pode. Mesmo que você não concorde, ela vai revogar. Ela está se impondo? Se impondo. De novo, a superioridade. Agora vamos à próxima, letra D. A palavra dever parece que é uma obrigação, uma limitação ali. O dever de anular ou convalidar os atos inválidos que haja praticado? Primeiro, vem até aqui por favor. A convalidação não é dever. Ela pode convalidar ou não. Primeiro defeito.
Segundo, quando ela anula um ato que me beneficia, mesmo que eu não concorde, ela vai anular? Vai. Então ela está se impondo. Então essa alternativa tem dois defeitos. A convalidação não é dever, portanto está errado. E segundo, a anulação ela é imposta ao sujeito. Então, de novo, eu tenho supremacia. Agora, olha a letra E. A ideia de que a administração tem que tratar todos os administrados sem distinção. Que princípio que eu tenho aqui? Princípio da impessoalidade. Não se esqueça, venha até aqui por favor, que lá no artigo 37 da Constituição, eu tenho legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A isonomia está ali? Está dentro da impessoalidade. Então, qual é a alternativa que me dá a ideia de sujeição, delimitação, sem que haja supremacia? A alternativa que eu tenho aí como correta, então, é a alternativa E. Agora, me digam com sinceridade, vem até aqui. Tem jeito de errar? Não tem jeito. É impossível. É de indignar. Como é que não passa em concurso público? Fiquem tranquilos. O primeiro passo para a sua aprovação você já deu. Você está conosco, aqui no Complexo Damásio. Um abraço.